Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 13, agora a partir do versículo de número 18. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, aqui o autor da carta pede oração, uma constante na igreja primitiva, o relacionamento espiritual em oração, batizados com o Espírito Santo, buscando manter a fé, buscando aqui também manter a consciência limpa. Algo importantíssimo para a palavra de Deus é que o homem tenha uma consciência limpa, procurando conhecer a vontade de Deus, agradar a Deus, fazer aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus permite, aquilo que Deus não condena, aquilo que está dentro dos mandamentos de Deus, e viver sempre com uma consciência limpa. Deus julga a nossa consciência. A nossa consciência, ela nos dá essa paz, essa alegria. Através do poder do Espírito Santo, nós temos a consciência purificada. É uma consciência limpa de que estamos realizando a boa obra, de que realmente estamos fazendo aquilo que Deus está nos mandando e de que nós estamos entendendo a palavra de Deus através da obra, do ensino, dos dons do Espírito Santo. E desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, mais uma vez, ele está falando de uma vida prática, uma vida que é vista. Não é uma vida apenas interior da graça salvadora para o céu, mas é uma vida que glorifica a Deus de uma maneira honrosa em tudo. Uma maneira que os outros, ao verem as nossas atitudes, as nossas obras, glorificam a Deus. Então nós realmente vivemos uma vida de sinceridade, consciência limpa, verdade e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Não há razão para que um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, não queira ser bem visto pelas suas obras, pelos seus frutos, pelo seu trabalho. Deveríamos sim estar buscando reluzir neste mundo de trevas como luzeiros, como o sol que brilha ao amanhecer. É a promessa de Deus para aquele que ama a Deus, que teme a Deus, aquele que busca a Deus, realmente terá uma vida transformada, será luz, será sal da terra. Versículo 19. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Nós temos aqui vários pontos nesses últimos versículos da carta aos Hebreus que nos fazem aqui pensar que realmente o autor da carta aos Hebreus é o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo esteve preso em Roma. De lá ele escrevia muitas de suas epístolas, ele atendia em sua casa alugada as pessoas que iam buscar a verdade da palavra de Deus com Paulo. Ele continuou o seu ministério. Então ele pede particularmente que possam orar para que ele seja restituído em breve, certamente para que ele pudesse ampliar o ensino, o que ele estava falando, cada ponto aqui colocado nessa carta, logicamente com a sua presença física, ele poderia transmitir o ensino de uma maneira mais completa. Seria proveitoso para este grupo de hebreus que receberam esta carta, então que ele fosse restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então veja aqui a colocação do escritor primitivo, da igreja primitiva, pode ser o apóstolo Paulo, dizendo que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então ele coloca o Pai que ressuscitou o Filho, nosso Senhor Jesus,
e ele então é colocado como o grande pastor das ovelhas. Nós somos as ovelhas do Senhor Jesus, que Deus, o Pai, o Deus da paz, trouxe de volta dentre os mortos pelo sangue da aliança eterna. Então, realmente, pelo sangue, como foi do cordeiro ali da aliança de Moisés, agora o Messias Jesus derramou o sangue que nos faz entrar nesta aliança eterna com Deus. Vivemos com Deus através do batismo com o Espírito Santo. Essa é a aliança eterna. E Jesus é o grande pastor das ovelhas. É Ele quem nos ensina. Esse pastoreio é um pastoreio de ensino, de direção. Ele guia as suas ovelhas. Ele nos leva até aos campos verdejantes, até as nascentes das águas cristalinas, águas do Espírito Santo. Ele nos batiza com o Espírito Santo para que nós possamos ser guiados em toda a verdade, andarmos pelo caminho com Jesus e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Por isso ele é o grande pastor das ovelhas, ele é o grande guia através do batismo com o Espírito Santo. Os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele, e opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Veja aqui como fechamento, é o primeiro momento em que ele começa a fechar a sua epístola aos Hebreus, começa a colocar um ponto final e dar uma direção correta, uma orientação até para a vida que segue após a leitura da carta. Então ele faz essa oração para que o Deus da paz, o Deus Pai, os aperfeiçoe em todo bem, nessas obras do bem, de fazer o bem, de amar, de servir a Deus, de adorar a Deus, de amar ao próximo, levantar quem está caído, estar fortalecendo os joelhos enfraquecidos. Então que Deus nos aperfeiçoasse em todo o bem para fazerem a vontade dele. Então essa fé tem que ser uma fé ativa, em todo o bem, com perfeição, para amar, para socorrer, para ajudar, para orar. Toda obra, todo bem, o melhor possível, que os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele. Se Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, realizou a obra, curou os enfermos, andou pelas ruas, ensinou, foi à sinagoga aos sábados, ensinou no monte, na planície, nós também temos que ser aperfeiçoados em todo bem, todo serviço, seja a pregação da palavra, seja o socorro do pobre, a esmola, socorrer o necessitado, ajudar o irmão, ajudar os que ainda não compreendem as Escrituras, levá-los a serem batizados com o Espírito Santo. Então é um aperfeiçoamento em todo bem, seja de que área for, onde houver alguém necessitando de socorro, de ajuda, de esclarecimento, de conhecer a verdade, que Deus nos aperfeiçoe. Esse aperfeiçoamento nós vamos ver aqui, que é através do batismo com o Espírito Santo, para fazerem a vontade dele. A vontade dele é que nós venhamos a dar muitos frutos, é que venhamos realmente a trabalhar na seara do Mestre, a seguir a obra de Jesus, andar pelos passos de Jesus. E Jesus estava ali sendo guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tendo vitória. E nós também só teremos vitória se andarmos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. E opere em nós o que lhe é agradável. Este opere em nós realmente é verdade. Deus é quem vai operar. Deus é quem vai nos dirigir, nos dará poder para que possamos realizar a obra numa operação de Deus em nós, através do Espírito Santo, e opera em nós o que lhe é agradável. Então nós ouvimos, cremos, é a nossa parte, é crer na palavra de Deus. E temos um propósito na nossa vida, no nosso ser. Vamos obedecer a Deus, vamos agradar a Deus, vamos fazer o melhor, vamos amar,
vamos fugir do pecado, vamos viver em santidade, de tal forma que este propósito, todo ele baseado na palavra de Deus, no entendimento de Deus, do que Deus se agrada, do que nós devemos fazer, o que Deus se agrada, não devemos fazer o que desagrada a Deus, de tal maneira, com tal intensidade, que Deus te batiza com o Espírito Santo para te dar poder, para que opere em você e opere em nós o que lhe é agradável. Para que esse propósito que você teve, a fé, é o início, é o dínamo. Mas agora, quem vem com o poder, quem liga realmente, e vai acontecer isso, é Deus que opera em nós. Realmente o querer e o efetuar. É através do poder de Deus. Então, essa é a oração correta, a oração do batismo com o Espírito Santo, que nós encontramos aqui. Estamos sempre repetindo que é o batismo com o Espírito Santo. E agora o próprio autor da carta aos Hebreus diz isso para nós. E opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esse mediante Jesus Cristo é mediante a Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. É Ele quem completa a obra. Quando você crê em Jesus, ouve a palavra, Jesus te batiza com o Espírito Santo. E Ele próprio vem, porque é o Espírito de Jesus. É Jesus mesmo que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Ele está em espírito. Por estar em espírito, ressuscitou, Ele move a nossa vida e opera em nós o que lhe é agradável. A quem seja glória para todos sempre. Amém, aleluia. É aquela adoração que ele vem repetindo. Você tendo o poder de Deus em você, você vai louvar em todo o tempo. Os seus lábios entoarão o perfeito louvor, um louvor que agrada a Deus, um louvor sincero, um louvor com temor, um louvor com alegria, junto com os anjos, junto com os espíritos aperfeiçoados, junto com a glória de Deus, com todos os seres celestiais, na presença de Deus eternamente. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Então, realmente, ele pede para que orem, para que ele fosse liberto da prisão, para que ele possa ampliar essa palavra. Nós percebemos durante a leitura que ele vai resumindo alguns pontos, ele vai numa forma mais contida, porque ele está escrevendo. Então, na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Realmente ele está resumindo pelo estilo, pela forma que é a escrita de uma carta, de uma epístola. Então ele realmente quer estar presente para que ele possa falar mais amplamente de cada um desses pontos. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Então ele sendo liberto, ele já sabe que Timóteo também já foi posto em liberdade, e era muito comum o apóstolo Paulo estar junto com Timóteo nas suas viagens missionárias. Então ele quer vê-los, quer ampliar tudo isso, todos esses temas, cada ponto ele vai abordar com mais profundidade, para que possam compreender bem claramente, bem corretamente as Escrituras. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Aqui finaliza a epístola aos Hebreus. Então, já viam todos os grupos com os seus líderes, os santos, todos aqueles batizados com o Espírito Santo, que ali congregavam, que tinham os dons espirituais, tinham o conhecimento de Deus, tinham frutos, chamados de santos, e que estavam ali sempre ministrando a palavra da fé para os novos convertidos, para que também fossem batizados com o Espírito Santo e pudessem dar muitos frutos, realizar a obra de Deus. E quando ele diz aqui os da Itália lhes enviam saudações, então realmente, mais uma vez, nós nos lembramos que o apóstolo Paulo ficou preso em Roma e pediu então oração para que pudesse ser restituído, para aprofundar os seus estudos, o seu ensino, para que todos pudessem compreender as Escrituras. E ele tinha uma convivência, porque ele estava em prisão domiciliar
numa casa que ele pôde alugar e recebia os seus amigos, recebia pessoas também da comunidade judaica e pessoas também da corte italiana que quisessem aprender sobre Deus, sobre a palavra de Deus, as Escrituras. A graça seja com todos vocês. Essa graça é uma graça operante, é a graça do dom espiritual, é a graça do batismo com o Espírito Santo, é toda a riqueza de Deus, é a graça do perdão dos pecados cometidos no tempo da ignorância, é a graça de um novo caminho com Jesus Cristo, coberto pelo sangue do Cordeiro e dando muitos frutos. As obras vêm depois. Primeiro vem a graça, a fé, e depois vem as obras para a glória de Deus. Seja com todos vocês, acompanhe vocês e frutifique. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que você também seja batizado com o Espírito Santo. E assim concluímos aqui o estudo da carta aos Hebreus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.